Olá, tripulantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ponte de Comando. Bom, como vocês já sabem, nós temos tratado de alguns temas assim especiais aqui no canal. E um deles é justamente as espécies que aparecem em Jornada nas Estrelas. Bom, uma das mais que foram apresentadas em todos os seriados são os vulcanos, e hoje a gente vai tratar sobre eles. Sobe a vinheta. Bom, os vulcanos, eles são uma espécie humanoide, assim, semelhante aos seres humanos, né, em aparência, né? E a primeira aparição deles é justamente com um dos personagens mais famosos, que é o Sr. Spock, como tenente do Capitão Pike e oficial de ciências. A raça dos vulcanos, ela é uma das fundadoras, né, da Federação Unida de Planetas, né? E lembrando aqui nesse vídeo, né, eu vou tratar de tudo que a gente tem de informação, assim, de forma um pouco sucinta, para não ficar muito longo, sobre os vulcanos no universo de Jornada nas Estrelas, né? Bom, eles são um dos fundadores da Federação, né? Foram a primeira espécie que apareceu em contato de primeiro grau com os humanos, né? No caso foi quando teve o voo de dobra do Zefan Cochrane, né? Uma nave vulcana se aproximou e a humanidade pela primeira vez teve um contato com outra espécie, né? Uma outra forma de vida. Bom, os vulcanos, eles também têm uma influência com um outro povo muito importante também da história de Jornada, que são os Romulanos. Mas vamos começar de um lado de cada vez. Primeiro, o planeta, né? O planeta Vulcano, pelo que a gente tem de informação, né, na lore de Jornada, ele é localizado numa estrela que dá até pra gente ver a olho nu, né, pela astronomia, até pra ficar um pouco mais crível a coisa. É o 40 Eridani, né? É um sistema binário, né? Então, por ter duas estrelas, consequentemente, as temperaturas do planeta Vulcano são extremamente quentes. Ele é um planeta deserto, né? Ele é um planeta desértico, sem a presença de mares salgados, né? Porém, ele tem lagos subterrâneos e alguns lagos de superfície, né? E o tamanho dele, né, é semelhante um pouco ao da Terra, né? E a zona habitável dele também é semelhante ao que seria para o planeta Terra. Só que no caso são duas estrelas, dois sóis. Existe uma informação controversa quanto ao planeta Vulcano, né? Que se você pegar a versão do Abrams, a gente vê Vulcano com luas, né? Porém, na lore original lá do Gene Roddenberry nos anos 60, Vulcano não tem lua. Então a gente tem essa dúvida, né? Bom, os vulcanos eles são extremamente avançados, né, já no século 23, né, apresentados em Jornada. Porém, esse avanço tecnológico deles não é o foco principal da sua espécie, assim como nós humanos, até aqui no mundo real, né, em que a gente tem muita engenhosidade. Os vulcanos têm isso de sobra. Eles dominam a tecnologia espacial dos voos espaciais há milênios, né? E eles também têm um domínio muito alto de procedimentos médicos, de tecnologia da informação, computação, né, automatização de sistemas, né? E são um dos principais espécies que contribuíram para a evolução da humanidade a partir do momento que ela passou a viajar com dobra espacial. A gente vê muito isso no seriado do Enterprise, né? Bom, a aparência dos vulcanos, né? Eles são humanoides, bípedes, né? A média de altura de um macho vulcano é de 1,80 m, 2 metros, e de uma fêmea vulcana seria entre 1,70 m a 1,80 m. Eles têm orelhas pontudas, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu gostei muito disso quando o Gene ele imaginou como seria um ser alienígena humanoide. E, cara, não tem como não pensar em elfos e pensar em vulcanos, né? Eles têm sobrancelhas sem a curva, igual nós, e eles têm orelhas pontudas. E eles são esverdeados, né? Eles têm um tom meio esverdeado por conta do seu sangue, né? Que é baseado em cobre e não em ferro, igual a gente aqui na Terra, que tem o sangue vermelho, que é baseado em ferro. Bom, eles têm algumas habilidades, né? Uma das habilidades mais assim, que o pessoal costuma lembrar, né, dos vulcanos é o elo mental e a telepatia por toque, né? Que o Spock ele apresenta tanto no seriado quanto nos filmes, né?
que é o elo mental Vulcano, né, em que ele usa até para salvar a própria vida em alguns momentos e para ajudar a tripulação da Enterprise, né. Esse elo mental também vai ser mostrado tanto pela T'Pol, né, como uma descoberta, e também pelo Sarek, né, quando ele está buscando uma forma de trazer o corpo do seu filho. O elo mental, ele tem uma parte controversa na história de Vulcano, né? Mas assim, a gente vai entrar na história daqui a pouquinho, né? Falando ainda das habilidades dos vulcanos, além da telepatia, eles também têm uma força física extrema, e isso se deve, assim, é sobre-humano no sentido de que eles não são tipo super-homem, mas eles têm uma força maior que um humano saudável comum. Por eles terem um corpo um pouco maior e a densidade deles ser maior também, isso influencia na força física. Além disso, eles também têm marcialidade, né? Que isso, no caso, são algumas técnicas de artes marciais. E um golpe muito famoso, né, que a gente vê na série, é a Nerve Pinch, né? No caso, a pinça Vulcano, em que o Spock usa para imobilizar alguém, né? É um ser humano, ele com força extrema teria capacidade de fazer uma pinça vulcana, porém isso é muito difícil. Então a gente vê que até o Spock no seriado tenta ensinar o Kirk, mas o Kirk não tem força física suficiente para isso, né? Bom, além disso, os vulcanos eles têm um tato muito sensível, né? A gente percebe isso naquele episódio Incidente Enterprise, né, em que o Spock ele usa das mãos e do tato com a comandante Romulana, né? Eles também possuem uma audição muito mais aprimorada que a nossa, e não se deve às orelhas serem pontudas, mas tem, né? E assim, a disposição dos órgãos vulcanos são diferentes, né, do que a gente tem num ser humano comum. No caso deles, a posição, por exemplo, do coração ficaria onde no ser humano hoje corresponde à posição do baço. Eles têm pulmões mais desenvolvidos e uma visão um pouco mais aprimorada. A gente vê num episódio agora, eu não me lembro se é o Operação Aniquilar, não tenho certeza, vou ter que pesquisar isso, em que para destruir os seres que invadiram a colônia de Deneb, eles usam a simulação de uma iluminação tão forte quanto de uma estrela, e o Spock é cegado. Porém, apresenta que ele tem uma pálpebra interna, né? E os vulcanos eles desenvolveram isso justamente por terem dois sóis. Então a iluminação de Vulcano é um pouco mais intensa que a da Terra. E isso deu a eles uma habilidade de serem mais sensíveis à luz e a proteger-se de alta claridade, né? Bom, deixando essa parte da biologia, das habilidades de lado agora, a gente vai entrar na história de Vulcano. É assim, Vulcano é dividido em dois períodos, né? O período antes do despertar e depois do despertar. A história de Vulcano ela não é muito detalhada. A gente tem fragmentos dela durante os episódios e durante os filmes de jornada. O que se sabe é que no passado distante de Vulcano, quando a sociedade vulcana ainda não era uma sociedade pré-dobra, né, que não viajava pelas estrelas, eles não tinham a mesma conduta, né? Eles eram culturalmente menos evoluídos. O próprio Spock comenta em alguns momentos que o seu povo ele era bárbaro, né, e movido pelas paixões mais do que pela razão, né? Um pouco parecido com a humanidade em alguns aspectos, eu diria. E 2000 anos no passado, né, o que daria no calendário terrestre por volta do século I, II e III, né, em Vulcano houve uma grande cisão, né, entre duas etnias. E delas saiu um conflito nuclear, né, e autodestrutivo. Naquela época, os vulcanos já possuíam a capacidade de viajar pelas estrelas, e uma das facções ou etnias, né, que se sabe, ela foi derrotada em favor da outra, né? E essa etnia que foi derrotada, ela migrou do planeta Vulcano para um planeta bem mais distante para tentar continuar o seu modo de vida, porque a parte vencedora que ficou, ela adotou o caminho da lógica, enquanto a parte que perdeu, ela continuou a seguir o caminho não da lógica, mas das paixões, da conquista, né, da cobiça, e então eles se dividiram em dois povos, né?
Antes desse período, Vulcano não tinha esse nome. O nome que se tem ao planeta era Tkaz, né? Não sei nem se a pronúncia está exatamente correta, né? Assim como no idioma vulcano, muita coisa da pronúncia é difícil, né? E o Spock fala que até o nome dele, o primeiro nome dele, é impronunciável pela língua humana, né? Mas continuando sobre essa questão histórica, após essa cisão e a separação desses dois povos, o que saiu formou o que hoje a gente conhece como o Império Romulano, né? E daí a gente vai descobrir lá no episódio de Balança do Terror, né, que os vulcanos e os romulanos têm essa ligação, né? Embora hoje em dia eles tenham diferenças até genéticas, né? Bom, continuando, Vulcano passou a adotar um caminho de lógica através de um filósofo muito famoso, né, que indicava o caminho pela razão e não pela emoção, pelo entendimento e não pela paixão, né, que é o Surak, né? O Surak, ele é o desenvolvedor da filosofia de Colinar, né, em que ela expurga e controla, né, as emoções intensas que os vulcanos têm, né, em favor deles terem um caminho em que eles não caiam novamente nesse erro que foram guerras autodestrutivas, né? O que a gente vê lá em Enterprise, né, no diálogo do Archer com o Surak dentro da cabeça dele, no Catra, dentro da mente dele, né, é que se Surak não tivesse criado suas ideias, né, de controle, de disciplina da mente vulcana, talvez eles não tivessem sobrevivido e se autodestruído, né, o que é bem interessante de se pensar. E com o passar dos séculos, Surak foi considerado um mentor, né, um ídolo, né, de uma forma positiva, para a cultura vulcana. Né. Com o passar dos séculos, eles se desenvolveram industrialmente, tecnologicamente, e fundaram a Federação de Planetas Unidos, junto com os humanos, os andorianos e os telaritas. Bom, dados da cultura vulcana, né? O que a gente sabe assim de rituais e de condutas, né? São algumas coisas curiosas, né? Como o colinar, né? O Kunat Kalifi, entre outros, né? O colinar seria literalmente, né, um processo que eu acho que vai até além do que o Surak queria, né? Que é o expurgamento total das emoções, em que um vulcano ele passa a viver 100% do tempo da sua vida através do controle da mente e da lógica, né? Através de disciplinas mentais e de uma vida semelhante à de um monge ou de alguém que vive em um monastério, né? Já o Kunat Khalif é um pouco mais polêmico, embora os vulcanos tenham esses preceitos de autocontrole, em alguns momentos eles se permitem a manter alguns rituais do período anterior ao da lógica, né? O Kunat Khalif seria algo semelhante ao combate ou o casamento, em que naquele período anterior, em que eles eram mais bárbaros, eles disputavam as suas fêmeas quando havia uma disputa entre dois homens para se casar com uma mulher. A gente vê isso no episódio Amok Time e também no casamento da T'Pol, né? Esse é mencionado rapidamente, embora seja um combate, né? Bom, existem vários vulcanos que fizeram parte da história tanto da Federação quanto assim da história inteira de Jornada, né? Que além do Surak, né, a gente tem informação também do Sybok, que curiosamente é o irmão secreto do Spock, que aparece só no quinto filme, né? Ele foi um grande mentor, né, e difusor de ideias novas, né, quanto ao caminho da lógica de Surak, né, em que ele não defendia exatamente o expurgamento das emoções, mas um vulcano que pudesse conviver com elas e a lógica, né. Nós também temos o Sarek, né, que por mais de 200 anos, né, prestou serviços à Federação como diplomata tanto de Vulcano quanto nas negociações representando a Federação. Nós temos o Spock, que foi o oficial de ciências da Enterprise e depois futuro embaixador entre a Federação e o Império Romulano. Nós temos o Tuvok, né, que é o oficial de segurança da USS Voyager, né, em que ele prestou vários serviços e menções de honra durante a missão de 7 anos da Voyager no quadrante Delta, incluindo até criando novos procedimentos de segurança para a frota estelar, né? E no mais ao passado, né, lá no seriado Enterprise, a gente tem três vulcanos que eu também acho que é bom mencionar. É raro sites
e artigos de jornada falar deles, mas eu acho legal. E no caso é a T'Pol, né? Que ela foi a primeira vulcana, né, a participar da tripulação de uma nave humana antes da Federação, né? E ela é considerada como uma guia, né, tanto para o Jonathan Archer, né, quanto para os humanos dentro do Conselho da Federação após a fundação da mesma, né? Nós temos a T'Pol, né, a T'Pau no caso, nós tínhamos a T'Pol, nós temos a T'Pau, que foi uma das fundadoras, né, da federação, né, e embaixadora de Vulcano, né. Nós temos o embaixador Soval, aquele que o Archer tanto sofria, né, porque ele na verdade era um homem muito reticente contra permitir que os humanos, né, que eram uma raça até aquele momento no século 21, 22, ainda muito apaixonada e sem discernimento para entender outras culturas, né? Então eu acho que assim a posição de Soval ela é muito bem representada, embora ele seja exagerado. Eu como espectador do seriado lá do Enterprise, eu achei que ele não estava errado, né? Nós humanos realmente, mesmo na vida real, a gente tem muitas paixões, a gente age por impulso, né? A gente pensa pouco antes de agir, né? E isso é uma coisa que eu acho legal dos vulcanos, né? E que serve de lição pra gente, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, né, sobre os vulcanos. Eu acredito que tem muitas outras informações que se eu fosse trazer aqui ia virar um documentário de quase 1 hora, né? Mas eu agradeço aqui a cada um de vocês, né? Em breve a gente terá outros vídeos, né, de outras espécies que aparecem em jornada, né? E se vocês gostaram, curtam. Se vocês quiserem, compartilhem com seus amigos, seus vizinhos. Assiste com a família de vocês. Eu espero que vocês gostem aqui do nosso trabalho. Comentem, eu acho legal aqui a participação de vocês inscritos no nosso canal, porque vocês dão muitas ideias novas pra gente, né? E é através de vocês que a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, né? Bom, brigadão. E como diriam os vulcanos, vida longa e próspera.